Porque eu decidi entrar no curso de História EAD da UniCesumar. Isso não é uma propaganda para a universidade, mas um motivo que me levou a estudar História. Eu sempre gostei de História. No ensino fundamental, me dava muito bem na disciplina, tirava boas notas, discutia bem sobre o assunto e meio que 20 anos depois, eu saí da escola tá com 20 anos, eu encerrei meu ensino médio, reacendeu esse desejo de conhecer mais a história. Muita coisa foi apagada com esses 20 anos distantes desse estudo, mas muita coisa preservada por causa das minhas leituras. Então daí já vai uma importância para manter sempre lendo. Né? Então reacendeu essa chama, esse desejo, esse gosto e essa vontade de aprender sobre as relações humanas do passado, sobre os acontecimentos, sobre a complexidade deles ou a simplicidade. Então eu decidi entrar no curso de História, para conhecer mesmo, para entender algumas coisas. Porque veja bem, muitas vezes você vê as coisas acontecendo, nem tudo é um reflexo do que aconteceu lá no passado, mas muitas coisas são. E se você não compreende a origem, o fundamento, a base, fica mais difícil entender a complexidade de hoje. E história não é tão simples quanto parece ou quanto alguns fazem parecer. Não é como você contar um acidente, por exemplo, né? Aconteceu um acidente na BR-116, na BR não sei o que, ou na estrada, na CE e tal. A pessoa pode fazer uma descrição jornalística, no sentido de descrever apenas o fato. Ah, o carro vinha em alta velocidade, aconteceu isso, era um carro tal, uma moto tal, ou um caminhão. E ali você tem uma descrição detalhada, algo descritivo. A história ela está mais na perícia, a polícia forense, né? Que vai fazer a perícia daquilo, entender por que aquilo aconteceu. Porque um acidente, ele é chamado de acidente, mas ele é um conjunto de fatores que contribuem para que ele aconteça na realidade. A história está mais para essa polícia forense, para essa compreensão. Por exemplo, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Pá, foi a morte de um duque? Foi alguma coisa que aconteceu na Polônia? Ok, mas a coisa não aconteceu da noite para o dia. Para que aquilo acontecesse, que fosse o estopim para que iniciasse a guerra, uma série de acontecimentos paralelos, o contexto contribuiu para que aquilo acontecesse. Da mesma forma, a Reforma Protestante, por exemplo, lá de 1517, não é que num belo dia o Lutero acordou e foi lá e pregou 95 teses na porta da igreja. Existe todo um contexto, inclusive para além de Lutero, de outras pessoas daquela época, ou anterior ou posterior a ele também. É claro, posterior a ele a gente sabe a partir do estudo que vem na sequência, a própria herança de Lutero, que o Lutero deixou para os seus contemporâneos e para aqueles que vieram logo depois. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a história não é o fato em si, mas a compreensão do que levou ao fato e também a interpretação do fato. Você pode interpretar o fato. É claro que eu não estou querendo dizer com isso que você pode criar um fato, não, você pode interpretá-lo. Duas pessoas que testemunham um acidente vão contar esse acidente de uma forma diferente. E eu não quero ser pessimista só falando de acidente. Por exemplo, uma pessoa que vê um eclipse vai contar a sua experiência a partir das visões que ela tem, diferente de outras que vê um eclipse também. Então, é esse o motivo que me levou a estudar de história.